Fala, meus amores, estamos de volta. Então, vocês conseguiram anotar aqui, não conseguiram? A respeito da ação monitória e da ação rescisória. Amores, eu preciso que vocês anotem essa estrutura da petição inicial trabalhista. Esse é o roteiro? Sim, esse é o roteiro. A primeira coisa que a gente tem que ter é o endereçamento. Esse endereçamento, ele vai observar o juízo competente. A segunda coisa é a qualificação do autor reclamante. A terceira, o nome da peça em destaque com a fundamentação legal. A quarta, a qualificação do réu reclamado. A quinta, prioridades e prerrogativas como a de idosos, doença grave, massa falida, criança e adolescente, só para receber salário, pessoa com deficiência e gratuidade da justiça. A gente tem mais, porém, antes da gente passar para o próximo slide, eu quero tecer aqui alguns comentários com vocês sobre esse roteiro. Esse roteiro não serve só para reclamação trabalhista, ele serve para qualquer petição inicial, seja ação rescisória, seja mandado de segurança, seja ação de cumprimento, qualquer petição inicial. A primeira coisa é a primeira coisa é o endereçamento. Para endereçamento, eu vou endereçar para quem? Para o juízo competente. Esse juízo competente, em especial, o que a sua prova observa é o juízo competente territorialmente. Juízo competente territorialmente. A competência territorial na Justiça do Trabalho, eu vou determinar pelo artigo 651 da CLT. Então, o artigo 651 da CLT, para o endereçamento, você anota aí do ladinho, ele traz a competência territorial para a Justiça do Trabalho. Eu determino a competência territorial como? De que forma? Vai ser pelo local que nasceu o empregado? Vai ser o local de votação, domicílio eleitoral do empregado? Vai ser o local do estabelecimento do empregador? Não. Eu determino a competência na Justiça do Trabalho. Essa é a regra geral pelo local da prestação de serviços. Eu determino pelo local da prestação de serviços. Essa é a minha regra geral. Isso está no caput do 651 da CLT. Qual é a minha regra geral? Local da prestação de serviço. Ô Ingrid Gil, você está prestando serviços onde? Salvador, Bahia. Então, onde é que eu vou propor a minha reclamação trabalhista? Salvador, Bahia. Eu estou prestando serviço em Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro. Você prestou serviços em Salvador, Bahia. Depois você foi transferida para Niterói, Rio de Janeiro. Depois você foi transferida, por último, para Cuiabá, Mato Grosso. Onde é que eu vou propor reclamação trabalhista? No meu último local de prestação de serviço. Como o último na minha historinha foi Cuiabá, Mato Grosso, então eu vou propor em Cuiabá, Mato Grosso. Cuidado com o parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, que são as exceções. Parágrafo 1º do 651, parágrafo 2º do 651 e parágrafo 3º do 651 da CLT. O que diz o parágrafo 1º? Bote na sua cabeça. O parágrafo 1º, ele só trata do vendedor externo. Vou colocar assim, aquele que presta serviços externos. Então, o parágrafo 1º, ele fala do empregado que presta serviços externos. O empregado que presta serviços externos. Esse empregado que presta serviços externos, eu vou observar onde o empregador possui agência ou filial. Mas não é só possuir agência ou filial.
tem que possuir agência ou filial e o empregado está subordinado. Então, observa, eu tenho um empregado que presta serviços externos. O que eu vou observar? Eu vou observar onde, ou seja, qual a localidade onde o empregador possui agência ou filial. Agência ou filial. Então, eu penso o seguinte, o PRO, você presta serviços externos. Márcia, roda o Brasil todo. Onde é que o empregador tem agência ou filial? Aí ele tem agência ou filial em São Paulo. E ele tem agência filial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você está subordinada a uma dessas? Você está subordinada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você foi contratado pela empresa que tem a filial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu vou poder reclamar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. PRO, você está afiliado tanto em São Paulo, quanto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu posso escolher, porque eu posso qualquer uma das duas. PRO tem filial, só que onde tem filial você não está subordinado. E aí agora, eu vou para o domicílio do empregado. Isso tudo que eu estou lhe falando está no parágrafo 1º. Você não precisa memorizar não, tá? Você só precisa saber que tem essa exceção. Eu vou para o domicílio do empregado ou um local próximo. Então, presta atenção. Eu tenho um empregado que presta serviços externos. Eu saio da regra geral. Qual é a regra geral? O local onde ele presta serviços. Qual a exceção para quem presta serviços externos? Eu vou observar onde o empregador possui agência ou filial olha o mais o empregado esteja subordinado. Não é só ter a filial, mas é ter a filial e o empregado está subordinado a essa filial, ok? Eu tenho uma filial e o empregado está subordinado. Ou o domicílio do empregado. Na falta deste, ou o domicílio do empregado. Ou o domicílio do empregado ou local próximo. O domicílio do empregado ou local próximo. Ok? Essa é a primeira exceção. Por que a primeira exceção? A primeira exceção, se eu fosse você, em casa, eu colocaria do lado do 651, parágrafo 1º, de lápis, aquele que presta serviços externos, para você saber que a exceção do parágrafo 1º só se aplica para quem presta serviços externos. Tranquilo? Beleza? Amores, o parágrafo 2º diz assim, eu aplico o regramento do parágrafo 1º, então tudo que você aprendeu no parágrafo 1º, aplica o parágrafo 1º, tudo que você aprendeu, você vai aplicar aqui no parágrafo 2º, que é para o caso de quem foi contratado para prestar serviços fora do Brasil. Então, parágrafo 2º, eu aplico o parágrafo 1º, para aquele que presta serviços, vou colocar aqui, aquele que presta serviços fora do Brasil. PRO, me dá aí um exemplo, lhe dou 2, lhe dou 3. Imagina que eu sou contratada pelo Banco Santander do Brasil. E aí diz assim, Ingrid Gil, eu vou te transferir para o Santander da Espanha. Ou então, eu sou contratada aqui, mas já para prestar serviços para Santander, o Banco Santander da Espanha. Eu vou aplicar para esse que vai prestar serviços fora do Brasil, tudo aquilo que você aprendeu no parágrafo 1º. Ou seja, eu vou observar se aqui no Brasil ele possui uma agência ou filial, que ele está subordinado, ou então o domicílio do empregado aqui no Brasil, antes dele se mudar para o exterior, ou até mesmo um local próximo. PRO e o parágrafo 3º. O parágrafo 3º do 651 da CLT fala daquele empregado que foi contratado
empregado que foi contratado para prestar serviços em um lugar, empregado que foi contratado para prestar serviços, vou colocar aqui, ó, para prestar serviços em determinada localidade, para prestar serviços em um lugar, e foi colocado para prestar serviço em outros, e foi colocado para prestar serviços em outro, ou em outros. Ô, Pró, me conta isso, te conto. Imagina que o pessoal vira para mim e diz assim: ô Ingrid Gil, tô te contratando para prestar serviços em Salvador, Bahia. Qual o local da prestação de serviços? Salvador, Bahia. Eu fui contratada para prestar serviços em dado local, Salvador, Bahia. E amores, me colocam para prestar serviços em Salvador, Bahia. Para quem está no online, que é uma cidade do interior, Feira de Santana, Bahia. Outra cidade do interior, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Eu fui contratada para dado local. Eu não sou prestadora de serviços externos, não. Eu fui contratada para prestar serviços aqui, em Salvador. Só que me colocam para prestar serviço em Salvador, me colocam para rodar o Brasil. Qual a consequência disso? Eu vou poder reclamar em qualquer uma dessas localidades. Então, qual a consequência? A consequência é, pode-se reclamar, quando eu falo reclamar, é propor a reclamação trabalhista, tá? Pode-se reclamar em qualquer uma dessas localidades. Pode-se reclamar, Marcinho, se eu escrever aqui ainda dá para pegar? Em qualquer uma dessas localidades, ok? Em qualquer uma dessas localidades. Por quê? Porque, na verdade, para onde eu fui contratado, eu não está se obedecendo àquela cláusula. Acaba se tornando uma cláusula nula. Eu vou poder reclamar em qualquer localidade onde eu estava prestando serviços de fato. E aí, quem está em casa, lembra-se daquele princípio que é o princípio da primazia da realidade fática sobre o contrato de trabalho. Amores, qual o problema da reforma trabalhista? O problema da reforma trabalhista, eu até brinco nas minhas aulas que o problema foi para o empregado, porque muitos princípios nossos foram mitigados. E a gente passou até princípios que não existiam. Quando você vai lá para o artigo 8º, em especial o parágrafo 3º da CLT, ele diz assim, ó, olhe para mim, TRT, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, TST com seus 27 ministros. Toda vez que vocês forem editar enunciados de súmulas ou de orientações jurisprudenciais, vocês deverão se reger por um princípio. Aí você para ler. Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade das partes. Espera aí, Pro. A gente está falando de direito do trabalho ou direito civil? É direito do trabalho. Princípio da intervenção mínima. Eu até brinco, é o princípio do não se meta. Onde é que existia esse princípio? No direito material ou no direito processual do trabalho? Não existia. Passou a existir com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi benéfica para o empregador, mas pense também que foi benéfica para vocês. A Fundação Getúlio Vargas é pró-empregado ou pró-empregador? Vá, responda. Empregado ou empregador? Empregador. A reforma trabalhista foi pró-empregado ou pró-empregador? Empregador. Você juntou a fome com a vontade de comer. E é por isso, bebês, que eu vou pedir um favor para vocês. Eu paro tudo. Vocês já sabem qual a lei da reforma trabalhista. É a lei 13467 de 2017. Essa lei que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu sei que a gente acaba fazendo muita coisa hoje pelo notebook, pelo ultrabook, pelo celular. Mas eu vou pedir para... Vocês não vão imprimir as folhinhas da Fundação Getúlio Vargas para poder treinar? Se comprarem o e-book e não vão imprimir o e-book, ai, Pro, é gasto. Vale a pena. Acredita em mim. É um gasto temporário. Imprime esta lei. Não é a CLT. Eu estou te pedindo para imprimir. Imprime esta lei. Quando você imprimir, deve dar mais ou menos 23 laudas, tá? 23 laudas. Imprima esta lei. Sabe por quê? Se você lê no computador ou se você lê impresso, hoje está aprovado ou aprova. Você que disse não. São pesquisas científicas.
Como eu estava estudando para concurso público, eu tinha vindo de 3 reprovações. Eu não aguentava mais ser reprovada. Eu me achava a pessoa mais burra da face da terra. Tinha passado uma pessoa na minha sala, eu dizia assim, todo mundo passa, menos eu. E eu comecei a estudar, eu disse assim, não é possível, deve ter alguma coisa de errado em mim. E eu comecei a estudar e me apaixonei por essa área. Como é que faz para você absorver mais em menos tempo? E eu tinha uma dificuldade. Eu memorizava, que é o que a gente chama de memória de curto prazo, muito facilmente, mas depois eu esquecia. Eu falei, meu Deus, tem 3 dias que eu vi, eu não lembro mais do artigo, eu lembro mais ou menos o que foi dito, mas não lembro de tudo. Quando você lê, você imprime algo que está aqui ó, no papel, você absorve 21% mais do que na tela do computador. Por isso que quem tem agenda por escrito consegue ter um controle melhor do que a agenda no notebook, uma agenda no celular. Isso é comprovado cientificamente. O livro, por exemplo, O Poder do Hábito, o livro que é do guru, William Douglas, o cara que passou em 27 concursos públicos, ele passava só para ter título, é isso que é ser uma pessoa fodástica. Por isso que eu digo, imprimam a lei da reforma trabalhista. E eu digo assim, casem com a lei da reforma trabalhista até 1º de dezembro, que é a prova de vocês. Todo dia você lê a lei. Ô, Pro, eu não consigo, fora o que eu faço, eu tenho que fazer peça que Paulinha me passa, eu tenho que fazer questões. Ao todo, são 7 peças por semana. Vocês vão fazer praticamente uma peça por dia. Paulinha já está limitando o sistema, já mandou vários, porque a gente está pegando as questões mais antigas e também as peças e atualizando com a reforma trabalhista e criando novos. Vocês vão responder 20 questões por semana. 20. 4 vezes 5, 20.